Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Oil and Gas Talk. Este é o ponto de encontro para todos aqueles que se interessam pelo setor do petróleo. E para a presente edição, contamos com um tema bastante sugestivo. Vamos falar da indústria de petróleo e gás, conteúdo local e impacto nas comunidades. Moçambique conta com várias reservas de gás natural, e isso tem atraído vários investidores estrangeiros significativos. No entanto, o desenvolvimento desta indústria também levanta questões importantes sobre os impactos nas comunidades locais e a necessidade de garantir que os benefícios sejam compartilhados de forma justa e equitativa. Neste programa, vamos abordar o conceito de conteúdo local e como ele pode ser utilizado para o desenvolvimento das comunidades locais. Para o efeito, contamos com a presença de Kim Kardec Lourenço, que é PCA da FPB e também mentor da startup Future Proof Build Angel Investor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer, nesta meia hora ou quase uma hora, discutir temas relacionados com esta indústria e também falar um pouco, ou detalhadamente, como Moçambique se pode beneficiar concretamente com o tema do conteúdo local. Perfeito. Então, vamos direto à questão, sem rodeios. Sim. Em 2024, a Associação de Conteúdo Local de Moçambique considerou prematura a criação de uma lei específica sobre conteúdo local, alegando que o país não tinha experiência suficiente no domínio da exploração de recursos naturais. Em 2025, foi concluída uma proposta de lei de conteúdo local. A questão que segue é, de 2024 para 2026, podemos assumir que o nosso país já conta com experiência suficiente para a exploração de recursos naturais? Bom, essa questão de legislação tem duas abordagens hoje que são muito fortes. A primeira é há grupos ou pensadores que entendem que não se deveria ter uma lei de conteúdo local, mas sim criar, ou seja, incentivos aos operadores que envolvam o máximo possível, ou seja, na sua cadeia de fornecimento, empresas, no seu quadro de pessoal, maior número possível de locais, nacionais nesse caso, e em resultado disto, terem alguns benefícios. Esta é uma abordagem. Por quê? Porque há pensamentos que associam uma lei bastante rígida de conteúdo local pode também criar problema de ineficiência no próprio projeto. Porque é uma indústria bastante complexa, uma indústria já com players bem enraizados. E depois, temos um outro grupo de pensadores que é muito da opinião que o país deve preparar-se e ter uma lei bastante específica, com cotas, de modo para facilitar a integração, não só das comunidades, mas também das empresas locais. Agora, Moçambique, sim, ainda não tem uma lei específica. Há um draft, não sei até que ponto ainda não foi discutida e aprovada, já foi discutida em vários fóruns e consultas, mas ainda não temos uma lei de conteúdo local. E eu acho que a lei de conteúdo local não tem nada a ver com que o seu país tem experiência ou não. A lei de conteúdo local, no meu ponto de vista, para o caso concreto de Moçambique, é uma daquelas necessidades importantes para garantir que haja maior participação, porque essa experiência na indústria prepara-se. Por exemplo, nós tivemos o projeto agora, este que teve a sua retoma, teve algum tempo parado, suspenso. O que é que foi feito de lá até aqui para preparar tanto as empresas como as comunidades à volta do projeto para serem integradas ao projeto? Então, eu acho que não é a ausência da lei que vai fazer com que tenhamos uma preparação ou não, ou seja, prematuro ter a lei ou não. Então, no meu ponto de vista, Moçambique deve avançar definitivamente para a lei, definir algumas diretrizes daquilo que é incorporação tanto da mão de obra local e na sua cadeia de fornecimento, qual é a parte que cabe, que deveria ser feito por fornecedores locais.
Perfeito. E talvez para contextualizar os nossos internautas e telespectadores, talvez estão a ouvir aqui a falar sobre lei de conteúdo local e não sabem efetivamente no que consiste. Talvez pudesse dizer no que consiste a lei de conteúdo local. Basicamente, de forma simples, sem complicar, é uma lei que estabelece os requisitos para a participação tanto da mão de obra local no projeto, tanto das empresas locais no fornecimento de bens e serviços aos projetos da indústria de gás, bem como também transferência de conhecimento, porque esses projetos têm um período, têm um ciclo. O que é interessante para um governo não é só as receitas, mas é preparar para que, a um dado período, o projeto, a gestão, a operação passe para moçambicanos. Então, basicamente, estabelece a maior participação de mão de obra local, maior participação, diretrizes para a participação de empresas locais, diretrizes de serviços e produtos que, numa lei, muitas vezes há serviços e produtos que são expressamente proibidos de serem importados, devem ser adquiridos localmente, porque não há razão de serem importados, dada a produção local. Então, é uma lei que estabelece esses limites, essas diretrizes. Perfeito. Até que ponto o conteúdo local deve ser uma obrigação rígida versus um instrumento flexível de política industrial? É o que eu estava a dizer. Há países que adotaram modelos muito rígidos. Por exemplo, que se diz, nós podemos ter um modelo, só vou lhe dar um exemplo, que é, no cargo de gestão de uma empresa de petróleo e gás, para cada cargo de gestão deve existir, que é ocupado por um expatriado, deve existir uma linha sucessória de um moçambicano que está a ser formado para ocupar num horizonte temporal, por exemplo, de 5 anos. Exato. A empresa é responsável por garantir que este nacional é formado para assumir este cargo. Isto são leis de conteúdo local bastante rígidas. Há leis bastante flexíveis que falam mais de percentagens de participação. O que eu acho o governo deve ser sempre entender a dinâmica da indústria e ir adaptando a legislação. Podemos ter uma legislação base, mas se entendermos que, por exemplo, a participação, mesmo com a legislação, a participação das empresas locais, da comunidade é fraca, julgo que numa situação dessa o governo deve partir para uma lei bastante rígida que imponha cotas. E tudo indica que, por exemplo, eu li recentemente, tudo indica que, apesar de não existir ainda a lei, já se fala de uma cota sobre o volume de investimento que deve ficar para Moçambique. Então, quer dizer que já há uma tendência nessa direção de cotas. Pensei que você ia acrescentar alguma coisa. Havendo toda essa transferência de conhecimento, tudo isso que esteve a dizer, pode haver um risco de a lei de conteúdo local se tornar um instrumento de captura política ou econômica? Se sim, como evitar isso? Captura política, captura econômica. Eu não ia muito por aí, talvez ia... Sim, há esse risco. Por exemplo, há casos de estudo no mundo que alguns países que tiveram leis bastante rígidas, isso não representou desenvolvimento da indústria local. Pelo contrário, fomentou um setor empresarial muito focado só no benefício de curto prazo. Por exemplo, há casos de alguns países. De Angola, no início, teve muito este problema, que era, determinava-se o que era uma empresa local, nacional, mas essa empresa não desenvolvia competências, porque a indústria do conteúdo local não é só participação das empresas da comunidade, tem toda a componente, formação, financiamento. E o que acontecia no início em Angola era, tinha-se uma cota ou uma percentagem para empresas locais, que se definia claramente o que era a empresa local, mas essas empresas ou os donos dessa empresa não desenvolviam competência para participar. O que acontecia? Aparecia uma empresa estrangeira, punha um sócio nacional,
como sócio, mas sócio de fachada, né? E depois havia uma espécie de uma procuração que, na verdade, de fato, não tinha poderes executivos, ou seja, poderes sobre a sociedade. E esta empresa, que basicamente era toda estrangeira, ia concorrer como se fosse uma empresa local. Então, há esse risco, às vezes, quando se é muito rígido, quando não se prepara a indústria. Então, dois, o fato também de, falou da questão, o fato também de ser-se bastante rígido pode obrigar que os operadores ou os contractors aceitem empresas impostas pelo governo e muitas vezes de proprietários duvidosos, em que sentido? Não beneficiando um grupo de novo. Exato. Então, esta é a questão de leis bastante rígidas. Eu sou muito apologista de ter-se parâmetros de participação das comunidades, das empresas, mas trabalhar em coordenação com os operadores de modo a desenvolverem competências na comunidade e nas empresas locais, de modo que essas empresas possam realmente prestar serviços, possam realmente crescer e até possam expandir. Porque hoje nós temos uma indústria aqui em Moçambique de gás, que não é tão nova. Já tivemos o caso da Sasol, que já está há alguns anos a explorar. Agora vamos ter esta do LNG em Cabo Delgado. Mas, dentro de alguns anos, já se fala, a Tanzânia vai também começar um projeto muito grande. Até que ponto empresas que participaram deste projeto da Total Energy e em seguida vamos ter um outro projeto da Exxon, até que ponto essas empresas teriam capacidade de se mover, por exemplo, para um mercado como Tanzânia, porque já tem competência, a indústria é a mesma. Então, se nós não olharmos o conteúdo local como uma forma de potencializar não só as empresas, mas também a comunidade, porque aquele colaborador que está ali em Afuns, que foi treinado, aquele soldador que esteve a trabalhar no projeto durante a construção da fábrica, ele já desenvolveu competências que lhe permitem trabalhar em qualquer parte do mundo naquela indústria. Então, como é que nós depois podemos realmente criar um conteúdo local de modo que esta mão de obra no futuro, quando nós terminarmos o ciclo, essa mão de obra possa ir para outros mercados e aplicar o que aprendeu? É uma pergunta muito interessante, é um ponto mesmo de reflexão. E eu deixei ficar também, qual seria, como é que nós podíamos mitigar esse risco? De que forma? Bom, para mim é isso que eu disse anteriormente. A única forma de termos uma lei de conteúdo local ou uma estratégia de conteúdo local é ter os dois lados dos dois mundos. Não bastante flexível, mas não bastante rígida. Olharmos não só para o benefício imediato, mas olhar para médio e longo prazo. Trabalhar muito na criação de competências. Porque senão corremos o risco de criar cotas. Imagina que se cria cotas que, por exemplo, precisamos ter 100 colaboradores, 100 pessoas ou 1000 pessoas do distrito da localidade de Afuns. Mas os 1000 da Afuns não têm capacidade técnica. Mas mesmo assim, o operador ou os fornecedores de projetos devem empregar. O que é que vai acontecer? Teremos de empregar pessoas muitas vezes só para cumprir metas, números, que depois o trabalho de verdade vai ser feito com outra equipe. Outras equipes, sim. Mas temos que bater aquela meta de conteúdo local, de quantas pessoas. Mas, a fim de algum tempo, até aquelas pessoas vão ter um benefício imediato, vão ter um salário, mas, a fim de 2 anos, essas pessoas não estão. Não terão experiência. Não terão experiência nem estarão preparados. Exato. Então, a abordagem correta é esta mistura. Temos as cotas e trabalhamos com os operadores para desenvolver a competência, de modo que seja uma situação de win-win, tanto para o país como para o operador. Porque para uma empresa não interessa trazer mão de obra de um outro território, ter todos os custos associados a isso,
quando ele pode ter localmente. Agora, sendo uma indústria nova, há um investimento a ser feito. Nós hoje não temos, vou lhe dar um exemplo, vi há dias anúncios de vagas para o projeto lá em cima, de soldadores e o tipo de certificação. Nós não temos na quantidade que aquele projeto precisa. Provavelmente temos alguns que já tinham experiência em alguma indústria como a Mosal, outra, mas não temos. É preciso ir formando. E isto é um esforço conjunto do governo e dos operadores. Perfeito. E quais são os principais desafios para o desenvolvimento do conteúdo local em Moçambique? E como podemos superar? O primeiro desafio que eu vejo é que Moçambique precisa encontrar um modelo que está alinhado com o seu desenvolvimento, sua estratégia de desenvolvimento. Quando eu digo está alinhado com a sua estratégia de desenvolvimento, quer dizer que Moçambique deve se perguntar o que é que quer ser nesta indústria daqui a 50 anos. Quer criar empresas nacionais? Que a NH, por exemplo, quer se transformar num operador daqui a 30, 40 anos? Não sei. É esta a visão, mas há países que avançaram com esta visão. Criar empresas nacionais para também começar a participar na exploração. Então, este é o primeiro ponto que Moçambique tem. Quer produzir tecnologia para essa indústria? Então, quando Moçambique tiver, e eu sinto que neste momento não há uma estratégia ainda clara, está-se muito nos benefícios imediatos dessa indústria. E é preciso Moçambique desenhar sua estratégia, que como vai lidar com essa indústria, desde a fase em que estamos até... Então tem que se fazer uma estratégia a longo prazo. Com essa estratégia, vamos perceber que, olha, que tipo de pessoas ou de competências nós precisamos ter nas pessoas para desenvolver. Talvez não só a nível de operação, talvez também temos que preparar pessoas a nível de gestão. É essencial. Essencial. Sim. Pessoas que possam negociar contratos, possam negociar com bancos internacionais, financiamento para esse tipo de projetos. Então, nós vamos voltar para os operadores e dizer, olha, sim, nossa estratégia é essa, o que nós queremos na lei é que, por exemplo, daqui a 10 anos, tenhamos um vice-presidente, por exemplo, da área de perfuração moçambicano. Precisamos de um vice-presidente na tal empresa na área de investimento moçambicano. Então, fazer essa transferência não só de conhecimento técnico, mas também de conhecimento de gestão dessa indústria. Então, mas isso tudo depende da estratégia. E com a estratégia correta no lugar, não vejo que tenham obstáculos. Agora, o obstáculo que eu vejo é há uma estratégia, mas sinto que não está clara. Só para ter uma ideia, até agora estamos a discutir a pertinência de ter ou não uma lei. Ainda hoje, apesar de que a lei está muito próxima de avançar para a Assembleia, para ser discutida e ser aprovada, mas ainda há grupos que discutem a pertinência de ter a lei ou não. E depois fala-se por que, por exemplo, no Clube de Petróleo levantou-se esse ponto. Por que uma lei de conteúdo para a indústria só do petróleo, não na indústria mineira em completo? Mas bom, não é assim. Às vezes é preciso ter leis específicas para cada indústria, né? Então, eu vejo como o maior desafio é estarmos alinhados como país, como política, que precisamos de uma lei de conteúdo local. E agora, uma lei de conteúdo local, nesse momento, bastante rígida, claramente que vai criar alguns constrangimentos no processo de implementação do projeto. Porque não temos oferta, capacidade de satisfazer tudo aquilo que vai ser a demanda do projeto. Mas aí está. Às vezes, como país, nós temos que olhar a longo prazo. Isso. Vamos sim perder algum tempo a obrigar que se formem as pessoas. O projeto realmente vai perder alguma eficiência no momento, mas a longo prazo vamos ter pessoas que são capazes de assumir essa indústria
quando realmente, por exemplo, termos uma NH como operador. Muito bom. Qual papel devem desempenhar as universidades, institutos técnicos e centros de pesquisa na política de conteúdo local, sendo que é tudo comunidade, é tudo... nós todos fazemos parte, na verdade, da comunidade. Então, como essas pessoas, essas entidades podem contribuir? Qual é o papel que devem desempenhar? Sim, a primeira é adequar os programas de formação para essa indústria. Precisamos ter centros de excelência para essa indústria focados. Todos os países que avançaram fizeram isto. E Moçambique já fechou um acordo com a Exxon, vai formar vai construir um centro. Este é o primeiro ponto, porque nós precisamos que o nosso a formação hoje, sobretudo no ensino técnico, seja parte virada para essa indústria. E é fácil mapear quais são as necessidades e as competências que essa indústria precisa. Então, adequar isto a esta abordagem. O segundo seria, isto é mais uma estratégia do governo, não muito das universidades, mas assumindo que a maior universidade que nós temos aqui é pública. Sim. O governo identificar áreas-chave dessa indústria. Eu falo sobretudo de gestão, nível médio até de top, investir em bolsas para ir formar essas pessoas, para que daqui a 5 anos não haja como argumento que não temos pessoas qualificadas para assumir. Programas de estágios. Esse projeto está na fase inicial. Temos o Coral, que já está a exportar. Sim. Mandar para outras partes do mundo, que essa indústria, onde tem centros de excelência maiores, formar essas pessoas voltar. Então, deve existir uma estratégia clara de formação de recursos humanos para que, no final, essas pessoas possam assumir. E há casos de sucesso no mundo que as empresas estatais assumiram essa indústria, porque já tinham pessoas qualificadas para assumir. Na semana passada eu estive cá com uma convidada que ela teve a oportunidade de ter uma bolsa para estudar na Suíça, mesmo na questão de engenharia de petróleo e gás. Se calhar o governo já tem mandado essas pessoas, agora tem que massificar o número de pessoas que devem ter esta formação. Que medidas considera eficazes para mitigar impactos negativos e maximizar benefícios para as comunidades locais? Bom, primeiro para as comunidades, o que eu vejo é a comunidade, se nós olharmos só a comunidade como isolado, pode não se maximizar. A estratégia correta é reunir esta comunidade, pode ser em jeito de cooperativas, porque o que acontece muito nessa indústria, e baseado na minha experiência em Cabo Delgado, tanto com empresas locais como a comunidade, é aquele ditado que se diz, às vezes sozinho se vai mais rápido, mas juntos mais longe. Então, a comunidade precisa organizar-se em cooperativas, em associações, porque, por exemplo, 2 produtores de frango e ovos podem não ter capacidade para abastecer o projeto. Mas se nós juntarmos 20 daquela comunidade e fazer uma cooperativa, a capacidade de fornecer é maior. E aí esse exemplo pode ser replicado de outra. Mas sei que já há fundações que foram criadas. Por exemplo, já existe uma fundação para o desenvolvimento de Palma, que acredito que o objetivo é este. Mas a forma de maximizar e minimizar os riscos de não participação da comunidade é juntarem-se em associações e cooperativas da mesma forma que as empresas. Às vezes, as empresas precisam, hoje temos várias associações já criadas empresariais, tanto a nível central como regional, em Cabo Delgado em concreto,
em todos os pontos temos. O que acontece muito é, essa indústria, eles muitas vezes não querem contratar uma parte do serviço. Não querem lidar com um fornecedor que só venha a fazer um pequeno escopo dentro de um escopo maior. Então, talvez quando as empresas olharem também a possibilidade de juntarem-se em consórcios. Por exemplo, se eu faço eletricidade, mas a parte da eletricidade tem uma componente pequena de construção civil, talvez juntar uma outra empresa de construção civil. Então, vamos oferecer um pacote, porque essa indústria é muito focada em eficiência, em gestão, porque eu não posso, não é pela dimensão não é eficiente gerir vários pequenos contratos. Sim. E muitas vezes acabamos perdendo, sobretudo as empresas locais que eu vejo, acabam reclamando que não têm acesso ou perdendo oportunidades. Porque ele vai ver o concurso, até diz ali, isto aqui é eletricidade, instalação de lâmpadas. Mas depois os requisitos, diz que não, deve fazer um concreto de betão do tipo que... Mas ele diz, mas eu só faço eletricidade, eu não faço betão. Começa a ver muitas componentes que parecem estão-lhe a excluir. Exato. Mas se talvez ele olhasse, ok, que empresa eu conheço aqui que faça isto, faça isso, vamos juntar-nos, vamos concorrer para isso. Então, acredito que uma das formas de maximizar oportunidades é as empresas e a comunidade juntarem-se. Isso também vai permitir que tenham escopos maiores. Acreditamos que sim, nós também. A associação de atividades acho que pode nos ajudar a concorrer ou a alcançar os objetivos pretendidos. E que experiências ou lições Moçambique pode ter de outros países no tocante ao conteúdo local e o desenvolvimento comunitário? Bom, pode-se olhar países que já estão neste processo mais avançados. Tem o caso da Nigéria, a Líbia, Argélia, Egito, mesmo Angola. Angola, sim. Sim. Ir entender o que é que fracassou, o que é que correu menos mal e corrigir. Não há um modelo perfeito. Porque, por exemplo, nós hoje aqui em Moçambique temos um grande desafio que é esta questão do conteúdo local. Agora já se fala de conteúdo local localizado. Que já não é só por ser uma empresa moçambicana ou um moçambicano. Okay. Tem que ser um moçambicano dali. Daquela região. Daquela região. Então, aprender com os outros como é que resolveram isso. Porque realmente é algo importante, porque aquele cidadão, aquele moçambicano ali daquela região cresceu, viu, está a ver todo aquele movimento na sua terra e não se sente incluído. Mas pode não ter experiência para aquele projeto. E é o que está a acontecer, é o que acontece. Pode não ter experiência. Aí a pergunta que nós colocamos é como garantir que nesta política de conteúdo local também se envolva a questão das comunidades circunvizinhas do projeto. Isto é muito importante também. Então, ir perceber como é que... Porque esta muitas vezes é a raiz de muitos conflitos sociais à volta do projeto. Ir entender como incluir essas pessoas. Depois, as empresas que não são daquela região, quando vêm, qual é a participação, como é que eles agregam, ou seja, incorporam as comunidades circunvizinhas também no seu projeto. Claramente que esses projetos têm metas, há uma política de incentivo para que quando tens um contrato, incorpores o máximo possível da mão de obra da região, né? do local à volta do projeto. Mas um país que eu acho que é interessante, que tem seus desafios, mas acho que Moçambique deveria olhar, é Nigéria, que desenvolveu uma lei de conteúdo local, tem a componente de financiamento muito forte para o conteúdo local, já está na fase de desenvolver indústrias para isso. Então, julgo que é um país que deveríamos aprender, entender o que é que eles fizeram de certo
para que Moçambique também possa implementar. Logicamente, Moçambique sempre vai encontrar o seu modelo. Não precisa copiar taxativamente. Sim. Os países são diferentes, as condições são diferentes. Então, mas o bom de Moçambique é que estamos a começar numa fase que já há vizinhos, há Sim. países que já não é preciso inventar a roda. E até podemos não só olhar para a África, olhar, por exemplo, hoje nós temos nessa questão, porque olha-se muito conteúdo local, só isto, mas olhar toda a indústria que eu estava a falar a longo prazo. Temos, por exemplo, a Noruega. Hoje hoje é líder nessa indústria, por exemplo, tecnologia para essa indústria. Eles perceberam que o gás e o petróleo têm limite. E hoje tem um dos maiores fundos soberanos do mundo. Então, tem casos ali de sucesso, como realmente fazer transferência de tecnologia, como realmente gerar receitas para futuras gerações. Então, Moçambique, exemplo não lhes falta. Moçambique hoje é só olhar e escolher o que mais se adequa à realidade. Mas qual é o modelo que prefere qual é o modelo que seguir? prefere seguir? Como a indústria do petróleo e gás pode garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos naturais? Eu acho que aí não pode ser muito a indústria. Este é mais o papel do... Porque não esqueça uma coisa, o recurso é nosso, é dos moçambicanos. Então, a gestão, o governo deu uma licença para um operador, para explorar. Então, o território, as consequências da má gestão, aí estou até a incluir a questão, não sei se estava a focar na gestão, no processo de extração, ou estava a olhar na gestão dos recursos provenientes na questão da exploração mesmo. Sim, na questão da exploração, Moçambique deve criar institutos, como já tem alguns, INP, mas garantir que, por exemplo, o operador cumpra com tudo aquilo que é legislação e ir buscar as boas práticas de modo, porque essa indústria tem grandes problemas ambientais e não nos esqueçamos de uma coisa, como eu disse, a terra, o recurso é nosso, nós simplesmente alugamos. Então, acho que é preciso que o governo tenha essa visão que alugamos por um período para alguém tirar o recurso. Então, cabe ao governo garantir este controle, né? Tanto da quantidade de gás que é extraído, se estão a seguir as boas práticas, se não estamos a comprometer o meio ambiente. Então, acho que isto é mais papel do governo. E aqui também o governo não precisa inventar a roda, é ir buscar práticas de outros países e garantir este controle rigoroso. Então tem que se fazer uma fiscalização minuciosa. Isso sem dúvida, sem dúvida. É assim, essas empresas são, por natureza, são responsáveis porque atuam globalmente e têm essa responsabilidade. Mas é aquilo que se diz, ninguém lava carro alugado, né? Então, ainda que eu queira manter, mas cabe ao dono garantir que fiscalize, né? Para que amanhã não seja pego de surpresa. E temos casos na volta do mundo de acidentes ambientais gravíssimos, né? Sim. Como a indústria do petróleo e gás pode contribuir para a diversificação da economia moçambicana e quais são as principais áreas de investimento? A primeira para diversificar é assim. Moçambique é um país que o potencial industrial ainda está muito longe de ser daquilo que seria ideal. Mas um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento industrial é a eletricidade. Nós vamos a ver aqui o caso da Mosal, que só uma tarifa, a variação na tarifa, compromete toda a indústria. Então, porque os acordos que Moçambique tem, parte do gás fica para o consumo doméstico. Esta parte do gás do consumo doméstico deve ser usado para industrializar o país. Termos eletricidade, e Moçambique já tem exemplo de centrais de conversão de gás em eletricidade. Mesmo aqui em Maputo temos uma. Então, transformar este gás que vai ficar para a economia local
para a geração de energia para a indústria. Esta é uma forma de diversificar. E é o que pode mudar todo o jogo, toda a economia. E Moçambique precisa capitalizar muito bem isto. A outra é usar a experiência dessa indústria para criar modelos de negócio, primeiro que permitam ir para além da indústria, mas também expandir na região. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nigéria é um caso, de novo, eu tenho acompanhado isso. Por exemplo, um dos itens extremamente consumidos nessa indústria são os equipamentos de proteção individual. Digo, bota, coletes, Sim, luvas. Capacetes. Por que não montar uma fábrica local? Porque assim, estamos a dizer agora só o projeto, da total temos no pico 17 mil pessoas. E isto é de uso recorrente. Então, começar a investir em indústrias que possam atender a este projeto e o outro em concreto, mas depois transformar isso para exportação para outros países, equilibrando sobretudo o desafio que hoje nós temos com as divisas, porque a nossa balança está totalmente desequilibrada daquilo que nós importamos e aquilo que nós exportamos. Então, pode ser uma indústria transformadora, não há dúvida, se bem capitalizada. Muito bem. E qual é a sua visão para o futuro do conteúdo local e do desenvolvimento comunitário em Moçambique e como acha que isso pode ser alcançado? Minha visão é um pouco ambiciosa, muito ambiciosa. É bom. Yeah. Se nós fizermos corretamente, implementarmos, nós podemos, pela primeira vez na história desde a independência desse país, criar os primeiros, como posso dizer, uma elite industrial forte de África, é a primeira coisa. 2, transferir conhecimento para que amanhã sejam empresários moçambicanos a fazer exploração, não de poços na dimensão daqueles, Sim. Em poços menores. Muitos desses poços também contêm o seu ciclo, terminam, mas há sempre sobre algo residual que é possível ser explorado para consumo doméstico ou regional. Garantir que essa transferência é feita, que haja mais moçambicanos nessa indústria. 3, eu estou sempre a tocar expansão, sair de Moçambique. Infelizmente, nós, os moçambicanos, tanto as empresas moçambicanas, expandem muito pouco. E não há nenhuma economia que cresça sempre olhar só para dentro. Isso não existe. A China cresceu assim. Temos hoje alguns países pequenos, menores que Moçambique, mas porque tem essa visão de expansão e diversificação, cresceram muito mais rápido. Então, Moçambique, minha visão é que se capitalizo todo o conhecimento, toda a transferência de know-how, todo o capital, todo que vai ser gerado nessa indústria, para que nós possamos sobreviver depois da indústria. Depois da indústria. Porque senão, vamos ficar depois desse, acabar, por exemplo, vou dar algo concreto. O período de construção, fala-se de 2 a 3 anos. Sim. É o pico. Mas a operação dessas é aquilo que é necessário de mão de obra, de serviços, reduz muito. Então, a pergunta que eu lhe coloco é: aqueles todos 15, 10 mil que vão participar na construção, quando acabar a construção, forem desmobilizados, vão fazer? Boa pergunta. Yeah. Há que também se pensar a longo prazo. A longo prazo. Como absorver, sim, como integrar, como fazer com que essas pessoas continuem a ter um emprego. Sim, continuem a ter emprego, mas também que haja já indústrias consolidadas aqui. E isso é o quê? O foco vai ser sempre tanto novos projetos em Moçambique, porque acredito que vão surgir, mas também olhar para projetos fora de Moçambique. Fora de Moçambique, porque já tem-se o know-how.
Então, este para mim acho que é e disse como é que podemos fazer para alcançar. De novo, é a estratégia. Porque me parece que a estratégia agora, muito defendida, está-se muito a olhar no imediato, oportunidades. Claro que, epá, aquilo que se diz, né? Quando nós estamos numa situação de várias necessidades, o imediato ganha muita relevância. Epá, temos uma população jovem com, com alta taxa de desemprego. Agora, o que as pessoas olham para o conteúdo local como vamos empregar muitas pessoas. Mas isso não seria, de uma certa forma, não iria atrapalhar empregar pessoas que não têm experiência? É verdade, poderia atrapalhar, mas essas pessoas até algumas vão passar por formação, mas o que no meu ponto de vista nossa estratégia do conteúdo local deveria também olhar para além destes projetos, como nós realmente podemos aproveitar esse projeto como trampolim para que Moçambique realmente se torne um player importante nessa indústria. Então, Moçambique tem a oportunidade de ouro. É Sem agora dúvida. ou nunca? Sem dúvida, sem dúvida. É agora ou nunca. E olha que tudo indica que o outro projeto também vai avançar muito em breve e vão estar ali 2 grandes projetos e que, se bem capitalizado, Moçambique realmente é uma oportunidade única, né? É. Quais são as principais prioridades para a promoção do conteúdo local e do desenvolvimento comunitário em Moçambique? As principais prioridades? Certo. Mas, nesta fase, formação. Deve-se acelerar isto, formar. A segunda, esta formar resolve 2 temas principais. Primeiro, gera conhecimento, mão de obra, para não só para esta fase em que estamos, mas para fases posteriores de novas explorações. Por outro lado, eu sempre estava aqui a dizer uma coisa que é muito importante, que é a componente de financiamento. Quero acreditar que este Banco Nacional de Desenvolvimento, que foi lançado com este atual governo, sim, não sei se vai ter esta vocação também de olhar projetos. Porque, assim, fala-se muito da participação da comunidade, dos empresários locais, mas esse empresário local, essa comunidade está completamente descapitalizada. O que quer dizer que se hoje tiver uma oportunidade de negócio nessa indústria, é uma indústria com exigências bastante altas em termos com seus fornecedores, por exemplo, praticamente toda essa indústria não tem políticas de adiantamento. Então, estas empresas que se vão beneficiar precisam ter uma capacidade de financiar, mas financiar-se a preços competitivos do mercado. E aí o governo joga um papel muito importante. Que, por exemplo, Nigéria, é o caso da Nigéria, não sei como eles, agora esqueço-me o nome, mas para cada contrato firmado nessa indústria, sobretudo a empresa que vence, a empresa não nacional, sim, que vence o contrato, deve depositar 1% num fundo. Este fundo é usado para financiar o conteúdo local. Então, nós temos que criar aqui uma espécie de um banco de conteúdo local, que parte das receitas de alguns desses contratos que vão para este banco, porque este vai ser o maior desafio. Porque temos hoje o desafio da competência, mas temos o desafio da capacidade. Porque hoje há serviços ou áreas que as pessoas têm competência, mas não têm capacidade financeira. Então, por mais que ele seja envolvido na cadeia, tenha o contrato, depois não vai conseguir fazer o delivery. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vamos dizer que não, as empresas locais não têm capacidade. Não é que não têm capacidade. Não tem financiamento. Não tem a capacidade financeira, que acho que tem que ser acautelada nessa indústria. E este é o papel do governo, se quer realmente envolver as empresas locais e a comunidade. A mesma coisa quando fala de comunidade. Se nós queremos hoje envolver a comunidade
à volta do projeto para fornecer pequenos produtos e serviços. Imaginemos, ok, nós já sabemos qual é a capacidade de consumo de ovos. Se nós queremos que aquela comunidade à volta monte uma cooperativa para produzir, alguém tem que financiar isto, porque tem garantia de que já tem um comprador. Sim. Então, temos que também, o governo deve acompanhar essa componente de financiamento ao setor. Eu acho que é interessante, é um ponto de vista muito interessante. Nós estamos a caminhar já para o término do nosso programa, mas é importante deixar uma última questão. Como a indústria de petróleo e gás pode garantir a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente e quais são as consequências da falta de proteção? Isso até já falamos quando falava da gestão em si. De novo, eu insisto, deve existir essa consciência a nível do governo, que o fato de nós termos cedido os nossos direitos sobre aquele recurso a uma entidade que vai explorar, não nos faz não ser donos. O fato de ter arrendado uma casa não me faz não ser dono, que eu deixo de ter, direitos sobre aquele imóvel. É o mesmo conceito. Então, é preciso que o governo crie organizações de fiscalização. O governo tenha, às vezes, quando nós estamos numa situação de uma indústria que vai fazer toda a diferença, às vezes temos uma tendência a fechar um pouco os olhos, porque sabemos que o impacto, mas acho que em alguns pontos, como questão de direitos humanos, o governo deve ser bastante sério nesta questão, não tolerar. Na questão ambiental também, porque é aquilo que eu sempre digo, dou exemplo, de que adianta alugar um imóvel para alguém que depois das receitas que vais ter, mas quando o inquilino sair, tudo que foi receita é para reparar o imóvel. Não tem como. Na verdade, não se ganhou nada, né? Teve essa sensação que se ganhou. Então é a mesma coisa, se nós hoje, por mais que Moçambique tenha toda esta expectativa de ganhos resultantes das receitas de gás, se questões ambientais não forem tomadas, todos os ganhos, na verdade, vão servir para corrigir, para tentar remediar situações ambientais que poderiam ser evitadas. Então a questão ambiental é extremamente importante porque o recurso que está ali, aquela terra não é só para nós hoje que estamos aqui, é para nossas futuras gerações. Então é preciso garantir que essa questão da fiscalização seja muito séria e, de preferência, bastante independente. Bastante independente, quando eu digo independente, para que não haja conflitos de interesse. Porque, às vezes, quem fiscaliza, se também está interessado nas receitas, acaba emitindo uma opinião não muito independente. Então, é preciso garantir que haja independência, mas a fiscalização é extremamente importante. Acreditamos que sim, que a fiscalização é realmente muito importante. Nós já estamos mesmo no final da nossa conversa, mas gostava de saber se há algo mais que gostava de deixar ficar para enriquecer a nossa conversa. Não, só agradecer mais uma vez pelo convite e gostei de algo que disse, que Moçambique tem uma oportunidade de ouro. Agora, as oportunidades não vêm prontas. Tanto as comunidades como as empresas, para capitalizarem essas oportunidades, precisamos nos preparar. Do contrário, daqui a 20 anos, estaremos a dizer que todas as nossas expectativas foram frustradas. Aquilo que se esperava que fosse benefício para a economia real, para a vida do cidadão, não aconteceu. E este é o maior desafio dessa indústria. Como gerir expectativas de pessoas. Porque nesse momento, aquelas pessoas que estão à volta do projeto, os que ouvem, a imagem que se vende ou que se tem é que vão estar a cair aí dólares por todo lado, todos vão fechar contratos, tudo vai... Vai fluir. Tudo vai fluir, né?
Mas ninguém fala de que é preciso as pessoas estarem preparadas. É preciso as pessoas entenderem. É preciso que haja partilha de informação. Que isto é mais responsabilidade do governo e das instituições que lidam com o conteúdo local. Mas, acima de tudo, e o meu ponto de vista é que nós já perdemos um pouco este projeto que fez agora o reinício. Esse projeto, o meu ponto de vista, posso estar errado, perdeu-se o momento. Já não se vai conseguir capitalizar esse projeto já. Mas por que acha isso? Porque eu acho que, primeiro, o tempo que esteve parado, as empresas não se prepararam. 2, muitos daqueles contratos já tinham sido fechados. E, como se disse muito bem, o prazo que se tem para 2029 começar a produzir é muito curto. O que quer dizer que boa parte daquilo que era o procurement, produção, a parte de engenharia, já estava a acontecer. Então, haverá sim uma participação, mas não vai ser como as pessoas esperam. O tempo que deve se recuperar para implementar o projeto, a rapidez vai fazer com que alguma daqueles que seriam oportunidades fossem perdidas. Mas nós temos o outro, que ainda não foi tomada. Que é a nossa esperança. Sim, ainda não tem a decisão final de investimento, está numa fase. Então, é preciso preparar-se. E é aqui que está-se a falhar. A questão de preparação. Da questão de preparação. Tanto de preparação das empresas, tanto preparação, formação, mas formação em quantidade. Formação em massa das pessoas. E não só, de novo, olharmos para, ok, vamos ter 17 mil ou 20 mil pessoas, mas ok, desses moçambicanos, quantos nós temos a tomar decisão? Porque quanto mais pessoas nós tivermos no poder, no comitê que se decidem, mais Moçambique também pode tirar benefício, porque nesses círculos onde se decidem ter alguém que entende África, entende Moçambique, pode sempre influenciar para que a incorporação de mais empresas, mais moçambicanos. Então, precisamos nos preparar. Se este já quase perdemos a oportunidade global de aquilo que podíamos captar, mas não perdermos o outro. Eu espero que até lá, antes da decisão final de investimento, tenhamos uma lei de conteúdo local aprovada, em que já é do conhecimento de todos, tenhamos mais clareza da estratégia que o governo quer tomar. Então, vamos acreditar que o governo até agora não tomou isto, porque também era um projeto que tinha muitas incertezas. Então, acredito que o outro projeto tem mais clareza, está com etapas bastante faseadas e há uma grande chance de avançar, né? E por que acha que até então o governo ainda não tomou a decisão da lei de conteúdo local? Ou ainda não aprovou? Eu não lhe saberia dizer, porque também como não estou no governo, né? Não sei o que é que eles discutem, mas o que eu acredito é que nós, em Moçambique, temos uma forma de ver as coisas que gostamos muito de ter o perfeito. Às vezes a lei não precisa ser perfeita. E vai se ajustando ao longo do caminho. Provavelmente, se nós formos nessa, ter uma lei que reúna todas as sensibilidades, está tudo o quê? Quando for aprovado, acho que o projeto já está a tirar gás. Então, é preciso, de novo, ter esta visão de dizer, ok, o que nós temos já é suficiente para proteger, para garantir uma incorporação satisfeita de conteúdo local. Vamos avançar com isto. E vamos ter uma base para falar com o operador. Porque neste momento é assim, tanto o operador tem muito interesse em ter conteúdo local, porque quer ter aquilo que nós chamamos de licença social.
ter que a comunidade à volta está satisfeita com o projeto. Mas está claro que esta componente de conteúdo local não pode estar só dependente da motivação do operador. O operador tem sim muita vontade de incorporar mão de obra, tudo isto. Mas precisamos de uma lei, de uma base. Porque se nós estivermos aqui a falar de um tema em que nós temos um desacordo e não há uma base, o que vai acontecer? Vamos estar aqui a discutir depois opiniões, a sua ou a minha. Não chegamos a nenhuma conclusão. A uma conclusão. Mas se tivermos um documento que dê a diretriz, podemos ir para o documento e dizer, olha, não, mas de acordo com o documento, é isto que deve ser feito. Então, já que não temos este acordo sobre esse tema, vamos fazer o que está na lei. E agora nós não temos isso. Então, e para ser honesto, acho que é uma grande fragilidade que, no meu ponto de vista, o governo deveria avançar rapidamente para aprovar esta lei. Já um draft já andou aí, as pessoas já leram. Eu, particularmente, já também tive a oportunidade de estar nos fóruns onde se discutiu. Não, agora é aprovar a lei. Certo, muito obrigada pela tua participação e presença no nosso programa. E esta foi mais uma edição do programa Oil and Gas Talk. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Contamos com a vossa participação e presença na próxima semana. Tchauzinho, até breve.